estão ligadas às nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga: eu bebo do Espírito, da palavra profética para 2012. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas, como águias, correrão, não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém? Por gentileza, sentem-se. E eu peço que pegue a sua Bíblia e abra em 1 Reis 21. Nós vamos ler do 1 ao 25. Então vamos lá. 1 Reis 21, do 1 ao 25. Vamos ler. Algum tempo depois houve um incidente envolvendo uma vinha que pertencia a Nabote, de Jezreel. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe tinha dito a Nabote: dê-me a sua vinha para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca eu lhe darei uma vinha melhor, ou, se preferir, eu lhe pagarei, seja qual for o seu valor. Nabote, contudo, respondeu: o Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Então Acabe foi para casa aborrecido, indignado, porque Nabote de Jezreel lhe dissera: não te darei a herança dos meus pais. Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. Sua mulher Jezabel entrou e lhe perguntou: por que você está tão aborrecido? Por que não come? Ele respondeu-lhe: porque eu disse a Nabote de Jezreel: venda-me a sua vinha, ou, se preferir, eu lhe darei outra vinha em lugar dessa. Mas ele disse: não te darei minha vinha. Disse-lhe Jezabel, sua mulher: é assim que você age como rei de Israel? Levante-se, coma, anime-se, conseguirei para você a vinha de Nabote de Jezreel. Então ela escreveu cartas em nome de Acabe, pôs nelas o selo do rei, e as enviou às autoridades e aos nobres da cidade de Nabote. Naquelas cartas ela escreveu: decretem um dia de jejum e ponham Nabote sentado num lugar de destaque entre o povo. E mandem 2 homens vadios sentar-se em frente dele e façam com que testemunhem que ele amaldiçoou tanto a Deus. Esse Deus aqui que ela usou para destruir com a vida de um homem, não era o Deus dela. O Deus dela era Baal. Mas veja bem, tanto a Deus quanto ao rei. Levem-no para fora e apedrejem-no até a morte. As autoridades e os nobres da cidade de Nabote fizeram conforme Jezabel os orientaram nas cartas que lhes tinha escrito. Decretaram jejum e fizeram Nabote sentar-se num local destacado no meio do povo. Então, 2 homens vadios, ou em outra tradução, que é Almeida Corrigida, fala filhos de Belial. 2 homens vadios vieram e se sentaram em frente dele e o acusaram diante do povo, dizendo: Nabote amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Por isso levaram para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. Então mandaram informar a Jezabel: Nabote foi apedrejado e está morto. Assim que Jezabel soube que Nabote tinha sido apedrejado até a morte, disse a Acabe: levante-se e tome posse da vinha de Nabote de Jezreel, que Nabote de Jezreel recusou-se a vender-lhe. Ele não está mais vivo, está morto. Quando Acabe ouviu que Nabote estava morto, levantou-se e foi tomar posse da vinha.
Então a palavra do Senhor veio ao tesbita Elias: vai encontrar-se com Acabe, o rei de Israel, que reina em Samaria. Agora ele está na vinha de Nabote para tomar posse dela. Diga-lhe que assim diz o Senhor: você assassinou um homem, e ainda se apossou de sua propriedade. E acrescente: assim diz o Senhor, no local onde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão também o seu sangue. Isso mesmo, o seu sangue. Acabe disse a Elias: então você me encontrou, meu inimigo? Eu o encontrei, ele respondeu. Por que você se vendeu para fazer o que o Senhor reprova? E ele diz: vou trazer desgraça sobre você, devorarei os seus descendentes, eliminarei da sua família todos do sexo masculino em Israel, sejam escravos ou livres. Farei a sua família o que fiz a Jeroboão, filho de Nebate, e a de Baasa, filho de Aias, pois você provocou a minha ira e fez Israel pecar. E acerca de Jezabel, o Senhor diz: os cães devorarão Jezabel junto ao muro de Jezreel. Os cães comerão o que pertencem a Acabe e que morrerem na cidade, e as aves do céu se alimentarão dos que morrerem no campo. Nunca existiu ninguém como Acabe, que, pressionado por sua mulher Jezabel, vendeu-se para fazer o que o Senhor reprova. Ele se comportou de maneira mais detestável possível, indo atrás de ídolos, como faziam os amorreus que o Senhor tinha expulsado de diante de Israel. Muito bem. Nabote tinha uma vinha, e uma vinha significava algo muito importante, era fruto de herança, e ele valorizava o que ele tinha. Acabe não precisava dessa vinha. Acabe queria essa vinha por capricho. Ele queria pegar uma vinha e transformar uma vinha, que era herança de família, que tinha importância imensa para uma pessoa, numa horta, por puro capricho. Ele não precisava de nada disso. E foi lá e ofereceu dinheiro, ofereceu dar outra vinha, mas este homem valorizava o que tinha e não aceitou sua proposta. Mesmo sabendo que era muito perigoso dizer não ao rei. Muito bem. Esta parte da palavra ilustra o que o Senhor espera do seu povo. A postura que Deus espera do seu povo. Deus lhe deu uma vida, um relacionamento com Ele. Te salvou, colocou em você um novo espírito, o Espírito Santo, trocou seu coração, transformou sua vida, escreveu seu nome no livro da vida. Você tem a sua vida com Deus, o seu relacionamento com Deus. E de repente, você é tentado, o diabo usa de meios, de situações, pessoas, para roubar o que você tem de mais importante, que é algo que lhe é caro, que é o seu relacionamento com Deus, a sua salvação. E o que acontece com algumas pessoas? Algumas são como Nabote. Ainda que eu corra risco, até de vida, eu não vou abrir mão de algo que é tão importante para mim. Eu vou dizer não, ainda que a proposta seja grande, seja até convidativa, mas eu não vou abrir mão. Mas algumas pessoas, por muito pouco, elas abrem mão do relacionamento delas com Deus, porque a proposta é boa,
A tentação é muito boa, é irrecusável a proposta. E em alguns casos, porque eu quero agradar alguém, porque eu não quero desagradar alguém. Quantas pessoas que se violentam para agradar alguém, para não, quando deveria dizer não a algo que elas não deveriam jamais abrir mão da sua boa conduta, da sua integridade, do seu caráter. Outro dia falávamos sobre isso. Todos nós concordamos que caráter é fundamental, mas nem todo mundo consegue sustentar isso. Na hora do vamos ver, há coisas que são mais atrativas, ou a covardia impede a pessoa de se posicionar e dizer: não, não posso aceitar sua proposta, não posso ceder a isto, não. Muitas pessoas, elas, por covardia, elas se rendem a coisas que elas não deveriam, elas se aliam a coisas que elas não deveriam. Elas abrem mão de algo muito importante, que é o relacionamento delas com Deus, por causa de nada. Por causa de uma proposta, por causa de a covardia de dizer não para tal pessoa, ou por medo. Medo, se eu disser não, eu vou ser prejudicado, algo pode acontecer comigo. Mas espera aí, quando você anda com Deus vivo, a primeira pergunta que você deve fazer em qualquer situação é: o que é que Deus pensa sobre isso? O que diz as Escrituras acerca disso? E aconteça o que for, você deve ficar com o que diz a palavra. Porque quando você fica com aquilo que saiu da cabeça de Deus, são os pensamentos de Deus, você pode se agarrar àquilo e não há como Deus não te honrar. Ainda que alguém tente te prejudicar, não vai poder. Deus vai te honrar. Ele sempre vai agir. Sempre. Nós vivemos na nova aliança. E na nova aliança, nós estamos, significa estar na graça. Então eu posso ser apedrejado através de, como diz a Bíblia, açoites de língua, perseguições, mas eu devo resistir firme e não me submeter, custe o que custar, aquilo que vai contra o que Deus espera de mim, o que é certo, o que foi estabelecido por Deus. Nabote, esse tipo de homem, esse tipo de gente, está faltando. Gente que valoriza o que tem, que não sai trocando por nenhuma proposta, que não se intimida até diante do rei da nação, em dizer não. Porque o que uma pessoa que não tem convicção faria? Não posso, eu tenho que agradar o rei. Mas espera aí, você tem que agradar a Deus. Nabote não se preocupou em agradar o Acabe, o rei, mas em segurar aquilo que era importante para ele, a sua herança de família, aquilo que ele tinha recebido. Ele disse: Deus me livre de vender, de dar a herança dos meus pais.
Ah, se todo mundo dissesse que o Senhor me livre de pecar contra Ele, de ir contra a vontade dEle, de agradar o fulano e desagradar a Ele, de aceitar uma proposta que aparentemente pode ser até muito atrativa, convidativa, mas e amanhã? Sem a bênção de Deus isso não vai durar. Isso não vai permanecer. Mas eu posso ser prejudicado, mas espera aí. Ainda que eu corra o risco de ser prejudicado, eu vou ficar com aquilo que eu sei que é certo em Deus. Essa é a primeira parte dessa palavra que você deve entender e pegar para você. Tem faltado gente com essa integridade, com esse caráter. Pessoas que valorizam o relacionamento delas com Deus, aquilo que elas receberam, aquilo que lhes é caro, é importante. As pessoas trocam facilmente coisas que são importantes, fundamentais para a vida delas, por alguma coisa passageira, momentânea. Aí vamos falar aqui do fraco do Acabe, homem fraco, um homem de espírito decadente, um homem sem personalidade, sem firmeza nenhuma, um homem sem caráter nenhum, não sabia o que era integridade, não sabia o que era temor a Deus, um homem que não precisava da vinha do Nabote, fez birrinha, porque o Nabote foi um homem firme, capaz de dizer não para ele, e ele não aceitava ouvir um não. Ele não aceitava ouvir um não. Quando ele ouviu um não, ele foi para casa, não comeu, não bebeu, fez birrinha. Tem muita gente assim. Gente fraca. Gente que ao invés de se posicionar, de se envolver com coisas produtivas, só sai em busca de coisas que não têm importância, brigam por coisas pequenas, menores, vivem envolvidas com coisas insignificantes. Aí a mulher dele que a Bíblia diz, quando você estuda Apocalipse, você vê lá falando do espírito de Jezabel. Quando fala Jezabel, não era essa Jezabel, era o espírito de Jezabel. Um espírito assassino, perseguidor do povo de Deus, feiticeiro, mentiroso. Era o espírito dela. Ele se casou com uma mulher que ele sabia que não devia. E essa mulher assumiu o controle, porque ele era fraco. Foi lá, usou o nome dele, escreveu cartas no nome dele, usou o anel do rei selando, para mandar fazer uma coisa absurda. E ele sabia disso, porque Deus disse aqui, ó, diga-lhe assim, você assassinou um homem. Não foi ele. Não foi ele que escreveu as cartas, mas ele foi conivente, ele sabia. Ele podia ter impedido aquilo. Ele sabia. Quando ela falou, vá comer, beber, porque eu vou conseguir a vinha do Nabote, ele sabia que ela não tinha escrúpulos. Ele sabia que ela era capaz de tudo. Ele sabia que a maneira de conseguir era de forma errada. Mas ele não fez nada. E muitas vezes a pessoa, ela está vendo, não sou eu que estou colocando a mão, mas peraí, você está sendo conivente, está sendo omisso, está vendo alguém fazer algo que está errado diante de você, para de alguma maneira te beneficiar. Mas não sou eu que estou fazendo. Você sabe. Você sabe. Quando você sabe de algo que está errado e você é conivente, você é omisso, Deus não compactua com isso. Não compactua. De jeito nenhum.
O Senhor disse aqui, ó, você assassinou um homem e ainda se apossou da propriedade dele. Porque não só ela foi lá e escreveu cartas, e olha a maneira que ela usou para destruir com a vida de um homem inocente. Ela mandou levantar 2 homens vadios, que a Bíblia chama filhos de Belial, que eram homens sem temor a Deus nenhum, para mentir. Que tinham visto o Nabote blasfemar contra Deus e contra o rei. Agora, o Deus dela era Baal, mas nessa hora foi conveniente para ela usar o nome do Deus vivo. Então, algumas pessoas são desse jeito. Não temem a Deus, não querem saber de obedecer a Deus, mas quando é conveniente, proclamam um jejum, usa o nome do Deus vivo, cria meios, e tudo no nome de Deus. No nome de Deus, para quê? Para fazer coisa errada. Para agir de forma ilícita. Mas foi no nome de Deus, é no nome de Deus. No nome de Deus. Quantas pessoas têm agido errado e botando Deus na frente? Está errado, está agindo errado, mas é em nome de Deus. Blasfemou contra Deus. Quantas pessoas que são capazes de agir dessa maneira aqui, está vendo algo errado e está sendo omisso, conivente. Quantas pessoas que agem como Jezabel não mudou, é capaz de dizer que viu, que não viu, que ouviu, que não ouviu, que sabe o que não sabe, inventar, cria fantasia e sai dizendo que aquilo é verdade, para prejudicar alguém, para crescer numa empresa, para se sobressair. Às vezes a pessoa não tem força, porque não coloca para atingir um objetivo com o próprio mérito e construir. Então como é que ele faz? Ele tem que sujar o outro, tentar denegrir com o outro, poder se sobressair. E esse espírito você encontra em todo lugar, infelizmente até dentro de igreja. Gente assim. Gente capaz de estar, como Acabe, sendo conduzido, totalmente dirigido, como disse aqui, ó, pressionado por sua mulher, se vendeu, fez tudo que o Senhor reprova. Tem gente que por causa de uma pressão, uma situação, ele vai lá e faz tudo que o Senhor reprova. Ele mente, ele engana, ele é capaz de fofocar, caluniar, ele está sendo pressionado, seja lá, aqui no caso, era Jezabel, mas cada um tem as situações que ele cede. Naquele momento da pressão, quando ele está sendo pressionado por uma situação, por um problema, por alguém, ele sai, ele faz errado. Ele precisa de um dinheiro, ele está sendo pressionado porque ele precisa de dinheiro, ele sai trocando os pés pelas mãos, fazendo negócio errado. E faz e não aprende. Faz errado, faz de novo e não aprende. Tem gente que infelizmente não aprende. Não aprende. Está sempre metido em encrenca. Foi pressionado por uma situação, ó pessoa, olha lá. Na hora da pressão, em vez de raciocinar e fazer aquilo, o Nabote também foi pressionado. Ó, você me vende a vinha, eu te dou outra vinha, eu te pago, eu faço o que você quiser. Isso é uma pressão, porque ele estava recebendo uma proposta do rei. E ele foi firme e disse não. Não. E o rei queria a vinha dele para transformar numa horta. Ele nem precisava daquilo, não precisava nada daquilo, era capricho. Por capricho. E ele sustentou. Então, gente, como Nabote, está diminuindo cada dia. Mas gente, como Acabe, tem aumentado. Fraca,
que basta uma pressão, já está fazendo tudo que não deve, tudo errado, só se envolve com coisa pequena, está o tempo todo querendo uma coisa que não precisa, é conivente com coisa errada, é omisso, está vendo que alguém está fazendo algo que não devia e não reage. E tem gente como Jezabel que não tem escrúpulo nenhum, vai às últimas consequências e destrói com o que passar na frente para ter o que quer. Não está nem aí. Tem que mentir, minto. Tem que enganar, engano. Tem que roubar, rouba. Tem que arrebentar com o nome de alguém ali, arrebenta. Não está nem aí. Então, preste atenção nisso. Igual esses dois aqui. Receberam dinheiro para mentir. Quantas vezes nós já vimos isso? Gente aceitar ser testemunha de alguém que ele nem estava no local do negócio. Vai lá e diz isso. Não, vai lá e faz isso, aquilo. Vai lá e diz que você ouviu isso, que você viu aquilo. Tudo que você tem que dizer, confirma lá. Onde está Deus na vida de uma pessoa dentro de lugar nenhum? Aquele é o filho de Belial. Gente dominada pelo mal. Então, nós precisamos vigiar, porque às vezes você ouve uma coisa dessa e você fala assim, meu Deus, lendo aqui, você fala, nossa, mas que horror! Isso acontece o tempo todo por aí. Acontece o tempo todo. Isso aqui, ó. O tempo todo. Pessoas como Acabe, como Jezabel, como esses dois vadios que a Bíblia diz aqui, ó. Acontece, você encontra por aí. E o que você tem que fazer? Você deve estar escondido em Deus, para que o espírito de Jezabel não tenha poder sobre a tua vida para te prejudicar. E você tem que estar escondido em Deus, para que você jamais venha ceder para atitudes como essas aqui, ó. O espírito que você deve manter é do Nabote. Ainda que você corra risco, você não abre mão daquilo que você sabe que é precioso, que é importante. Se for preciso dizer não para o rei, eu falo. Eu não vou abrir mão, não vou. Deus me livre de abrir mão, de pecar, de vender, de entregar a minha vinha. Que o Senhor me livre de fazer uma coisa dessa. Que o Senhor me livre. Foi isso que ele falou. E esse tem que estar dentro do seu espírito. A proposta é muito boa. A proposta é muito boa. Está em todo lugar, minha gente. Você não imagina. Propostas e propostas chegam na porta da gente o tempo todo. O tempo todo. As mais diversas. E aí, você tem que saber. Espera aí, o que diz a Bíblia a respeito disso? Mas puxa vida, mas é um dinheirão, puxa, mas é uma posição, puxa, mas eu não posso abrir mão disso. É contra a palavra? Você pode, você deve. Fica com Deus, fica com a tua vinha. Não aceita, não abra mão daquilo que é importante. Que é uma bênção para você, o teu relacionamento com Deus, aquilo que é certo. Não abra mão. Cuidado para não se tornar jamais um Acabe. Que na pressão você sai fazendo qualquer coisa. Porque na covardia tem gente que cede para absurdos, porque não tem coragem de dizer um não, porque não tem coragem de bater o pé e firmar, porque não muda o caráter. Quando está sendo pressionado numa situação difícil, era hora de parar e dizer não vou me submeter a isso aqui. Não vou. Não. Tem gente
que ao invés de estar envolvido com coisas grandes, que era o papel dele, ele era o rei, ele tinha que estar preocupado com o povo, em governar, em melhorar a vida do povo, não estava preocupado em tomar a vinha, uma vinha que ele nem precisava, para transformar numa horta que ele nem precisava. Tem gente que é assim. A vida é se envolver com coisas que não precisa, que não tem importância nenhuma, ele não está nem, é por capricho. E é por isso que a pessoa se perde na vida. Quando ela devia estar focada em coisa grande, ela está sempre focada, envolvida com coisa pequena. Quando ela é pressionada, ao invés de ela firmar os passos dela no que é certo, olha ela cedendo porque é errado. E se não houver um entendimento, tem gente que passa a vida, eu conheço. Quantas vezes nós encontramos pessoas que os anos passam, o caráter não muda, mas em nada. Em nada. Não muda a mentalidade, não muda o espírito, não muda nada. Como é que pode? Como é que pode pessoas passarem uma vida sem evoluir nada? Gente, nós só temos uma vida. E tempo é uma coisa que não volta de jeito nenhum. E tem gente que tem jogado a vida fora. Porque apesar de saber o que deve fazer, não faz. Apesar de saber muito bem, peraí, eu preciso mudar meu temperamento, eu preciso mudar minha conduta, eu preciso ter o caráter de Deus, eu preciso de uma mudança na minha vida, eu preciso. Não muda. Não muda. Está sempre caindo no mesmo erro, fazendo as mesmas coisas, tendo as mesmas atitudes, a mesma história, a história se repete, entra ano, sai ano, a história se repete, seja no temperamento, na conduta, na forma de conduzir a vida, a história se repete, não mudou em nada. O sujeito que mentia quando era adolescente, agora está com cabelo branco, mente do mesmo jeito, que enganava antes, se engana agora, que fazia coisa errada antes, está fazendo agora, não mudou nada. E muitos já ouviram sermões, mensagens como essa, assim, centenas de vezes. Mas não muda. Não muda. Só que o fim do Acabe foi trágico. O fim da Jezabel foi trágico. Foram condenados. Tiveram fim trágico. Dos descendentes foi trágico. Mas ninguém, nem ele, nem ela, podia alegar inocência. Sabiam muito bem o que deviam e o que não deviam fazer. Mas, infelizmente, na cabeça de algumas pessoas, apesar de saber muito bem o que deve, o que não deve fazer, não muda nada. Não muda nada. Quando vem a situação, cai no mesmo erro. O Acabe passou a vida inteira fazendo a mesma coisa. Só o que não devia. Só o que o Senhor desaprova, reprova. Coisas detestáveis, como está escrito aqui. A Jezabel nem se fala. É a figura da desonestidade. Quando se fala em desonestidade, em sujeira, em abominação, você vai para o Apocalipse lá. Quando você lê das igrejas que fala de Jezabel, não está falando especificamente dessa Jezabel, está falando do espírito dela. Que entra nas igrejas, de gente que não tem escrúpulo, que gente que quer o que é do outro a qualquer custo, que não tem nenhum temor de mentir, de enganar, de profanar, de caluniar, de inventar, de imaginar. Quantas pessoas que vivem voltadas com imaginações satânicas, inventam e criam e fantasiam, porque aquilo está dentro delas. E quando uma pessoa, ela tem um espírito perverso, ela enxerga perversidade em todo mundo. Por isso que a Bíblia fala que as pessoas julgam as outras por aquilo que elas são.
Elas julgam por aquilo que está dentro delas. Quando uma pessoa tem um espírito abominável, ela enxerga isso em todo mundo. Em todo mundo. Em todo mundo. Quando ela mente, ela encontra mentira em todo mundo. Mas por quê? Porque ela mente. Então ela acredita que todo mundo mente. Quando ela é capaz de fazer um negócio ilícito, ela vive, ela tira vantagem dos outros, ela vive com esse medo, porque ela sabe que é possível. O meu pai foi um homem que passou a vida envolvido em todo tipo de imoralidade, sempre mulheres e etc, e adultério, etc. O que acontecia? Quando a gente foi ficando grandinha, mocinha, meu pai tinha horror. Horror. Se falasse da gente namorar ou qualquer coisa, ele era desequilibrado. Tinha só 3 armas dentro de casa, só 3. E com ameaças pesadas. Mas por quê? Porque ele, a vida inteira, foi imoral. Então, na cabeça dele, agora era o medo de alguém ser, com as filhas dele, o que ele foi, com o filho dos outros, com a filha dos outros. E o medo pelas filhas de todas as maneiras, porque era o espírito que estava nele. Era o espírito. Então, o povo de Deus precisa trabalhar dia após dia a purificação mental do coração, continuamente trabalhando, fazendo ajustes. Nós temos que estar o tempo todo ajustando a nossa vida espiritual. É muito fácil tirar o pezinho fora, volta. Analisando a nossa vida em todas as áreas e ajustando. Porque é muito fácil um espírito maligno, destruidor, começar a entrar e ele não precisa de uma grande abertura, baixa uma rachadurazinha, para ele começar a aumentar aquilo lá, ele vai entrando e vai desgraçando com a vida da pessoa. E às vezes quando nós ouvimos, como eu disse, uma palavra como essa, a pessoa pensa, nossa, mas não. Isso aconteceu há milênios, e isso acontece, você vê isso acontecendo continuamente. E o espírito que deve prevalecer na sua vida é o de Nabote. Cuidado com o espírito de Acabe, com o espírito de Jezabel, com o espírito dos 2 vadios. Cuidado. Cuidado aqui, ó. O Deus dela não era o Senhor. Mas para destruir com o homem, ela usou o nome de Deus. Proclamou até um jejum. Até um jejum. Para destruir. Então, e ela, de Deus, ela não tinha nada. Ela não precisava fazer aquilo. Ele não precisava da vinha. Tem coisas que as pessoas... Mas elas... Sabe quando a pessoa... Tem gente que se vicia naquilo que é errado. Em negócio errado, em atitudes. Tem gente que é viciado na mentira. É um demônio, é um vício. Não sabe falar... Não sabe... Se ele falar uma frase, com poucas palavras... Tem mentira ali. Tem gente que é viciado na mentira, é um vício, é uma escravidão, um demônio. Tanto é que a Bíblia fala do espírito da mentira. Tem gente que é dominado pelo espírito. Ele mente para negociar, ele mente no trabalho, ele mente por coisas insignificantes. Insignificante, ele podia atender um telefone e falar, meu filho, estou no vaso sanitário. Mas não, eu estou em qualquer outro lugar. Fala a verdade, meu filho, eu não atende o telefone, então. Fala a verdade. Então não atende. Mas tem gente que ele não sabe, é fácil para ele atender. Estou parado aqui no trânsito, não, estou atrasado, porque eu peguei um trânsito, que nada. Ele já saiu faltando 10 minutos.
eu dormi demais, eu saí atrasado, eu estou atrasado hoje, me desculpa, não vai acontecer de novo. Mas não, o que vão pensar de mim? Vai pensar que você está falando a verdade. Vai pensar que você está falando a verdade, ué. Você está sendo honesto. Honesto. Mais fácil você dizer, olha, eu fui indisciplinado, desculpa, não respeitei seu tempo, sabe? Enfim, fala a verdade. Fala a verdade. Eu te dou exemplos pequenos, mas claro que isso aqui, isso pode se estender, meu Deus, isso é grande. Isso vai longe. Aí cada um tem que saber, é porque as pessoas elas não percebem que elas estão indo contra a verdade, a palavra de Deus, é nas mínimas coisas. Nas mínimas coisas. Você vê que tem gente que não tem temor, ela não pensou nem um pouquinho, nem o Acabe, na vida daquele homem, na importância que aquela vinha tinha para ele. Não, nada daquilo tinha importância. Você cruzou meu caminho, arranco você e pronto. Você podia ter me vendido por bem, não vendeu, então você morre, pronto, eu destruo você, eu minto contra você, eu puxo o seu tapete, eu te engano, eu faço isso aqui, eu te prejudico lá para o chefe, eu faço isso e aquilo, tudo bem, não vai para o bem, vai para o mal. Seu espírito, que está aí no mundo rondando, e o que é pior, muitas vezes, inacreditavelmente, domina pessoas que estão sentadas dentro da igreja, ouvindo a palavra, tem uma Bíblia, sabe o que é certo, mas não tem escrúpulo, não tem temor. E aí, naturalmente, eu posso passar horas falando. Tem gente que o espírito da covardia é tão grande, que faz, é o espírito do Acabe. A covardia é tão grande que ele está vendo tudo errado ao redor dele, ele não move uma palha para reagir, porque a covardia é maior. E a Bíblia fala do espírito da covardia, a Bíblia fala em Apocalipse também, no mesmo lugar, que fala dos feiticeiros, dos imorais, dos assassinos, fala dos covardes e fala dos mentirosos. Está tudo junto. Aí a pessoa fala assim, o covarde está lá inclusive é o primeiro da lista, que vai para o inferno. É o primeiro que vai para o inferno. Porque o espírito da covardia, às vezes as pessoas só acham que é o medo de uma barata, o medo do rato que apareceu ali. Não. Isso aqui não é covardia, não. Isso aqui, eu tenho horror a rato, horror a barata, horror a qualquer coisa disso. Eu não gosto de nada disso. Quem que vai gostar disso? As pessoas, elas, eu não tenho, coragem é que eu mato uma barata. Tenho coragem, mato uma barata. Então eu sou corajoso. Coragem, filho, é quando você está diante de situações, de pessoas, que, como aqui o Nabote diante do rei, você tem que falar um não muito grande. Que essa pessoa pode te mandar embora, essa pessoa pode te prejudicar, e aqui no caso até matar. E você olha e diz não. É quando você facilitaria, porque às vezes uma mentira, uma mentirinha assim, sabe aquela uma que a pessoa acha que é só pequenininha? Puxa vida, vai facilitar tanto a minha vida. Isso é covardia. Mas você é corajoso e fala a verdade. E não se preocupa, o que o sujeito vai pensar de mim? Qual que você está falando a verdade? Mas vai pensar que você está falando a verdade. E o mais que ele pensar, problema dele, importa que você falou a verdade. Tem gente que preocupa demais com o depois. Quando você está falando a verdade, o sujeito vai pensar o quê? Olha, que ele pensa o que ele quiser, eu falei a verdade. Que ele pensa o que ele quiser. O que ele quiser. Acabou. Que ele pensa o que ele quiser. E assim por diante.
Então, às vezes, as pessoas, elas não se preocupam com o que Deus vai pensar. Se eu mentir, o que Deus vai pensar de mim? Ah, que você é um mentiroso, um covarde que vai para o inferno. Ah, isso eu não tinha pensado. Mas fiquei tão preocupada em falar a verdade para o fulano, porque o que ele ia pensar de mim se eu falasse para ele que eu não pude fazer isso, porque eu me esqueci, ou porque eu me atrasei, ou porque isso. Está entendendo, não? O que ele vai pensar de mim? Você falou a verdade. Eu também, que a verdade, você não já admite, eu fui indisciplinado. Mas que ele vai pensar de mim? Que você foi indisciplinado, que você errou, mas que você falou a verdade. A gente confia em gente que fala a verdade. Ainda que às vezes choque. Às vezes a verdade, as pessoas estão tão, infelizmente, muitas desacostumadas a ouvir a verdade, que quando elas ouvem, elas, choquei. Elas gostam da mentira. É aquele viver enganado. Você não pode aceitar, o povo de Deus não pode aceitar isso. Não vou viver enganado. Não vou viver na mentira, não quero ouvir mentira, não vou falar mentira, eu quero a verdade. Que isso é um espírito. Tem gente que é dominado por um espírito da mentira, o que é pior. Tem gente que mente e acredita até na própria mentira. Eu conheço gente assim. Que além de mentir, acredita na mentira. A própria pessoa. E assim vai indo. Não pode aceitar. Não aceite para a tua vida. Eu vou até ler isso aqui para encerrar aqui, ó. Em Apocalipse, para não ficar só nas minhas palavras, vê aí se não é o primeiro da lista. Apocalipse 21:8. O que está aí primeiro na sua lista? Mais o quê? Você já abriu? Apocalipse 21, último livro da Bíblia, quase a última página. Não é o primeiro da lista? E os incrédulos, os depravados, assassinos, cometem moralidade sexual, praticam feitiçaria, idolatria, todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo e enxofre. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus nos deu um espírito de coragem, fortaleza. Então o espírito que vem de Deus é de coragem. Mas o espírito do engano do diabo é de covardia. Então, quando fala o sujeito corajoso, é aquele que pega o outro e bate, não sei o quê. Não, o corajoso para valer é aquele que enfrenta as situações da vida e diz não, quando é tão difícil dizer não, e reage numa situação e fala a verdade, quando seria, talvez, aparentemente mais fácil falar uma mentira. Coloque-se em pé, por gentileza, por favor. E a mão no coração. Fale com Deus, pedindo a Ele direção, entendimento, crescimento. Um espírito de temor. O que eu vou pedir para você aqui hoje é que você peça muito para Deus. Porque isso está na Bíblia, viu? O espírito de temor. Está na Bíblia. Quer ver? Eu vou ver até se eu acho aqui, que está em Isaías, não sei se 11. 11? Então, aqui, ó, tá na mão, ó. E repousará sobre ele. Aí vem o Espírito do Senhor, de sabedoria, de inteligência, de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor. Repousa sobre mim o espírito de temor, Senhor. Eu quero o espírito de temor sobre a minha vida. Eu quero o espírito de temor. Eu quero o espírito de temor, Senhor. Seus ouvidos atentos estão. Eu quero o espírito de temor, Jesus. Eu quero o espírito de temor. Temor. Eu quero temor na minha mente, nos meus olhos. Quando eu pensar, eu quero ter temor. Combater os maus pensamentos. Quando eu olhar, eu quero temor. Quando eu ouvir, eu quero temor.
Quando eu falar, eu quero temor. Jesus, Onde eu tocar, eu quero temor. Onde eu pisar, eu quero temor. Eu quero temor, Senhor. Eu quero, repousa sobre mim o espírito de temor. Repousa, Senhor, o espírito de temor. Minhas lutas não vão me parar. O pecado não vai me dominar. O teu sangue me lavou e tudo novo se fez. Eu sou livre pra glória de Deus. Eu sou livre pra glória de Deus. Eu sou livre pra glória de Deus. Tudo novo se fez. Eu sou livre pra glória de Deus. Eu sou livre pra glória de Deus. Eu sou livre pra glória de Deus. Tudo novo se fez. Certamente não vou me entregar, duvidar do que tens para mim. Oh, Jesus, me ajuda. Eu quero um espírito de Teu temor. milagre me alcançará. Eu quero ser lavado pelo teu sangue. Eu quero ter uma visão ampliada. Tua bondade Eu quero controle sobre os meus pensamentos e sentimentos. Eu quero encarar a vida com temor, com verdade. Eu quero andar na verdade. Eu quero andar nas suas pisadas. Eu quero os meus passos firmes, Senhor. Minhas lutas não vão me parar. O pecado não vai me dominar. Decida a partir de hoje. Eu vou ser preciso nas minhas palavras. E tudo novo se fez. Não importa quantos anos você viveu da mesma maneira. Quando a gente decide mudar o caráter, eu sou livre pra glória de Deus. Você deve colocar força naquilo. Eu sou livre pra glória E ajustar todos os dias. Todos os dias. Eu sou livre pra glória de Deus. Tudo novo se fez. Eu sou livre pra glória de Deus. Eu sou livre pra glória de Deus. Eu sou livre pra glória de Deus. Tudo novo se fez. Ó Espírito Santo, nós oramos ao Senhor, pedindo um novo coração para aquele que até hoje não teve o coração mudado. Pedindo uma mudança de caráter para aquele que até hoje não assumiu o teu caráter. Pedindo o espírito de temor para aquele que até hoje não tem espírito de temor. Pedindo que o Senhor ajude, eu peço. Ajuda cada um de nós, a começar por mim, a continuar, a permanecer com os passos firmes nas tuas pisadas. A tua palavra diz para nós andarmos nas tuas pisadas. Quer dizer, onde o Senhor pisou é para a gente pisar também. O Senhor pisou aqui, eu piso também. O Senhor pisou ali, eu piso também.
Então, meu Pai, muitos precisam calçar as sandálias da salvação. Então eu oro ao Senhor para que hoje aquilo que ainda não tinha acontecido aconteça. E aqueles que já têm lutado para se aperfeiçoar no Senhor, que hoje chegue ainda mais perto daquilo que o Senhor espera. Afinal, estamos caminhando para atingir a estatura do varão perfeito. Todo dia nós temos o dever, biblicamente, de crescer, de chegar mais perto do Senhor, de te agradar mais, de te obedecer mais. Parar todos os dias e analisar: será que eu estou agradando o Senhor? Senhor, me ajuda a ver onde estou errando. Ó Deus, é isso que eu oro, Senhor, a começar por mim. Nos ajuda a ver onde estamos errando. O que o Senhor quer de nós? Nos ajuda, meu Deus, para que haja uma mudança e um posicionamento firme. Transformação. Abençoa aqui, Espírito Santo, e faça uma obra maravilhosa de mudança de caráter, de espírito, de coração, de visão. Que cada um que aqui está decida manter os passos firmes naquilo que é a tua vontade, sobre aquilo que é a tua vontade. Ajuda o teu povo não olhar nem para a direita, nem para a esquerda, nem retroceder, mas prosseguir para o alvo, se livrar dos embaraços, correr a carreira que foi proposta, olhar sempre para o Senhor, que é o autor e consumador da fé. Mais uma vez, incansavelmente eu oro, meu Pai, renova o entendimento, renova o nosso entendimento, renova o entendimento do teu povo, tira as escamas dos olhos, tira o argueiro, passa colírio nos olhos, meu Pai, ajuda o teu povo a crescer na verdade, no temor, meu Deus, que haja santidade, que haja, meu Deus, roupas novas e não remendadas, Deus de Israel. Que haja uma audição com discernimento, nos dê redes de ouvido, Senhor. Que a nossa boca e língua seja santa, que o nosso coração seja santo, nossas mãos e pés sejam santos. O Senhor vem buscar um povo santo, temente, reverente, um povo que resiste firme como Nabote e segura aquilo que é seu. E eu determino que assim seja na vida do seu povo. Eu abençoo a todos e determino crescimento e avanço, que essa mensagem possa fortalecer o teu povo, e todos, ao saírem daqui, possam sair fortalecidos, abençoados, com espírito reverente, um temor reverencial, que o espírito de temor possa repousar sobre todos, possa dominar a vida de todos, em todas as áreas da vida, na família, no trabalho, no trânsito, na rua, em todas as áreas, que haja temor, que o teu povo tenha precisão nas palavras. Como diz a tua palavra, meu Pai, é sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Eu tomo posse de um Espírito Santo, de temor reverencial, crescente na vida de cada um de nós, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu queria pedir que você colocasse a mão na tua cabeça e diga: repousa sobre mim o espírito de temor, Senhor. E eu tomo posse agora de um temor reverencial na minha vida.
Eu tomo posse do espírito de temor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Amém. Amém, amém. Graças a Deus, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o espírito. Que espírito é esse?